Ao encontrar simples pedras em cavernas, levou esse cara a conseguir um cubo capaz de desbloquear, habilidades pelas quais sempre foi tratado como o mais fraco. Mas devido a isso, a garota que cresceu com você e agora é popular gosta de você? Uma gangue obcecada por ela te agride e humilha até você chegar ao fundo do poço. Pois essa história começa com esse cara, aparentemente normal, que aparece nessa cidade com bastante estilo. No entanto, graças a algum tipo de poder, ele desaparece. Enquanto isso, vemos essa menina em uma escola bem comum, onde a pequena recebe uma ligação avisando que logo irão atrás dela e que ela deve se preparar. Pois a garota, nessa idade, não entende muito bem. Mas ao ver que seus colegas desaparecem e só restam um monte de caras de terno, além de Túrbio, é uma situação que muda completamente a atmosfera do lugar. Então ela decide seguir as instruções do cara da ligação até acabar chegando a um depósito. Felizmente acontece que é o mesmo cara de antes, usando teletransporte para salvar a garota. O problema é que os 4 de antes não vão facilitar para ele, por algum motivo eles precisam dessa garota. Então começa a parte épica quando só de correr, o cara mostra que seu condicionamento físico é de outro nível. Quando ele se afasta o suficiente, colocando a garota segura dentro de uma barreira mágica, volta para mostrar seu verdadeiro nível como deve ser. O humano, aparentemente normal, tem uma força absurda e derrota caras sem nem se abalar. Mas mesmo assim, seus rivais também parecem ser uma espécie de super-humanos que aguentam muito. Então até que um dos dois morra, eles não vão parar. A tensão continua aumentando, a luta fica muito séria, e as pessoas comuns percebem isso quando veem prédios sendo literalmente lançados na cara. No entanto, o aliado claramente é superior quando desintegra tudo o que se aproxima, transformando isso em uma massa que destrói seu rival, levando-o ao que é conhecido como ciclos. Que, assim como em Jujutsu, trata-se de um espaço totalmente controlado pelo anfitrião do poder. O tipo de traje está acabado. Enquanto isso, demonstrando que não há um limite para seu poder. O super-humano devolve o tempo, reparando todos os danos para que a pequena Shen Yao não se lembre de nada do que aconteceu e possa continuar sua vida exatamente como a deixou com seu amigo de infância. E que justamente é o protagonista dessa história, chamado Xiaoxi. No entanto, a partir daqui sua vida se torna bastante comum e avançamos alguns anos no futuro, até sua época de ensino médio. Com a típica reunião em um karaokê, onde os populares querem fazer o quietinho passar vergonha. Então eles perguntam para Chen Yao, de quem você gosta? O modelo e o inteligente, confiantes de que será um deles que ela vai escolher. Mas acontece que desde criança ela sempre se interessou pela mesma pessoa, dizendo isso diretamente para o protagonista. No entanto, os invejosos imediatamente contam para o chefe da gangue da escola, e esse chefe, Dong Yun, é obcecado pela garota. Então, à noite, acabam dando uma surra nele, enquanto o ameaçam e humilham mostrando seu estado para ela por videochamada. E agora querem obrigá-lo a aceitar que alguém tão fraquinho como ele não está à altura dessa mulher. Mas o cara prefere se jogar da ponte do que admitir algo assim, ainda mais com tudo o que eles viveram juntos. No entanto, pouco a pouco ele vai perdendo a consciência, chegando até o fundo, onde vê esse cubo curioso que ao tocá-lo por alguma razão se conecta ao seu corpo, levando-o por uma espécie de túnel até o que será seu espaço. Um lugar onde uma voz desconhecida lhe adianta que agora ele poderá se teletransportar em um diâmetro de 15 metros. Ele não entende nada, então começa a usar seu poder e, enquanto os bandidos o procuram, acaba na escola no meio da noite. Então, o melhor é se acalmar. Ele volta para casa sem usar seu poder e tranquiliza Shen Yao, que já estava prestes a chamar a polícia. E agora, com mais calma, ele começa a entender que esse espaço seguro é dentro do cubo, onde ele é o anfitrião. Enquanto isso, a voz deve obedecer às suas ordens e ajudá-lo a entender como tudo vai funcionar daqui pra frente, algo chamado Sistema do Universo Definitivo, algo cuja magnitude ele ainda não compreende. Mas logo ele vai entender, já que seus teletransportes estão descontrolados e são limitados. Um dia ele pode morrer simplesmente por ficar sem energia ou cair de um lugar indesejado. Então, com a visão ampliada de 15 metros, ele pode ir treinando para onde se teletransportar, mas sem exagerar, porque seu corpo precisa aguentar antes de se esgotar. Se ele quiser durar mais e proteger sua garota, como diz a voz, precisa se aprimorar, para isso deve comer pedras. Literalmente, as que se encontram na rua têm certa carga de energia. Quanto mais preciosas e especiais, melhor ainda. Então ele começa a praticar com sua nova visão e encontra uma pedra normal que, ao usá-la no espaço do cubo, o poder surge de repente. E uma simples pedra de nível baixo adiciona 2 pontos de força e 1 de resistência, melhorando seu DNA. Mas mandando-o para a cama novamente, no dia seguinte, já descansado, ele vai para a escola, onde sua amiga parece estar mais apegada a ele depois do que aconteceu.
No entanto, depois de um pouco de flerte, justamente esses bandidos e seu líder chegam à sala de aula que, procurando pelo protagonista, veem como ele tenta se esconder. No entanto, a voz diz pra ele que os pontos de poder do cara, chamando-o literalmente de lixo, mal chegam a 7 e ele tem 22. Mas mesmo tentando não arrumar problemas, por mais que Chen Yao o rejeite repetidas vezes, dizendo pra ele se afastar. O cara é um perseguidor. Agora sim, Xiaoxi vai enfrentar as coisas, e com apenas um aperto o cara sente a pressão. Ainda assim, com o orgulho ferido, ele desafia Xiaoxi para uma luta à tarde na academia. O protagonista acaba escondendo isso de Chen Yao, dizendo que vai para casa mais cedo, mas evidentemente ele acaba chegando ao lugar onde todos zombam dele. Afinal de contas, ele nunca soube se defender e sempre se aproveitavam dele. E mesmo que agora ele seja mais forte, estamos falando de 13 rivais, o que basicamente o deixa com 20% de chance de vencer. Felizmente, provocá-lo por jogar sujo faz com que Dong Yun chame seu melhor guerreiro, com 10 pontos de habilidade. É um cara de força imponente, com quem deve tomar cuidado. Ele desvia da maioria dos golpes. Se algum deles acertar, sabe o que acontece? Enquanto isso, Chen Yao, ainda na aula, está ansioso. Felizmente para o prota, o tamanho do seu rival faz com que ele se canse rapidamente. Cada golpe fica mais lento, mais desajeitado, e quando consegue agarrá-lo, ele o destrói com um canhão e um empurrãozinho na parede. Aqui, Dong Jun já começa a suar um pouco, mandando agora todos lutarem contra um só. O protagonista não tem escolha senão enfrentar o desafio, mesmo com chances de apenas 30%. Todo mundo o ataca, e mais do que se concentrar em bater, ele precisa ficar atento aos chutes e golpes traiçoeiros vindos de todas as direções. Isso com tantos inimigos ao mesmo tempo começa a cansá-lo, embora sempre tenha um chute na virilha. Sabendo disso, tudo é importante. Porém aqui todos partem para cima dele, e mesmo com esforço, ele acaba levando um bom golpe. Algo que seu líder vê como uma oportunidade de acabar com ele enquanto está atrás de todos. Então, o prota, vendo a coragem dele para falar, decide colocá-lo na luta, dando um presentinho na cara dele, enquanto derrota cada adversário aos poucos. O respeito agora é sentido, no entanto, a energia do seu corpo está prestes a se esgotar completamente. No entanto, Dong Yun precisa aprender a lição e enquanto ele implora para que não se aproxime, acaba aparecendo o líder de outra gangue inimiga. Para zombar de como está sendo humilhado por um cara tão fraco e, além disso, por uma mulher. É isso que incomoda o protagonista, que só se importa que Chen Yao não seja o assunto da conversa deles. Mas também não pode provocá-lo demais, porque seu nível agora é crítico. Então a única saída é sair correndo, contando os segundos para que o teletransporte recarregue. E quando pode, apaga as luzes ficando atrás dos seus rivais, para que seja muito mais fácil derrotá-los com sua visão. Mesmo sem energia, um golpe no pescoço ainda é letal, o poder que o garoto obteve é desumano. Enquanto Chen Yao aparece com os diretores preocupada com seu amigo, mas nesse caso, basicamente ele seria o valentão. Ele decide usar Dong Jun para fazer um teatro, se livrando da situação, enquanto sua amiga cuida dos ferimentos dele. Ele entende que apesar de ser forte, seu corpo o está limitando, e por isso precisa se tornar muito mais poderoso. Então o que eles precisam são pedras, que existem bastante na cidade. Mas enquanto algumas têm dono, as outras são muito caras e roubar por enquanto não é uma opção. Então, com as economias que tem, ele compra um kit de escavação para procurar pedras na natureza. O que o leva literalmente até uma montanha, mas agora ter que cavar quase 15 metros não é uma opção. Como se trata de uma caverna, ele procura uma pequena fissura onde seu poder de teletransporte funcione, pois se um local estiver completamente fechado, não consegue entrar. A questão é que ele consegue e se depara com essa caverna inexplorada, onde novamente o caminho parece estar bloqueado. Ele já avançou bastante. Então lhe vem à cabeça a ideia de usar as correntes de ar para se mover, e acaba funcionando com a ajuda do seu poder. O problema é que ele está diante de uma queda gigante, com superfícies bastante instáveis, e sem perceber por estar distraído com as pedras, ele traz uma cobra gigante atrás dele. Felizmente no início ele não percebe, e com o auxílio do trem de transporte desvia de várias. Mas lembremos que ele é limitado e agora precisa avançar por seus próprios meios para não se esgotar e acabar desmaiando. Então, com muito cuidado, até mesmo se amarrando com uma corda, ele começa a coletar os cristais. No entanto, ao reconhecer a área com seu poder de visão, ele percebe que não está sozinho, ficando tenso ao ver essa serpente que claramente o ataca. Embora o cara, por sorte, consiga se livrar, ele acaba caindo na água, onde a criatura tem toda a vantagem e ele não pode se teletransportar para o cubo. Porque enquanto essa anaconda estiver agarrada a ele, isso conta como se fosse parte do que ele quer mover para o espaço, ultrapassando o limite de capacidade.
Então, como pode, antes de ser sufocado, ele se solta um pouco, se afasta e, uma vez em uma área segura, pode respirar tranquilamente sem estar muito consciente disso. Acabou de adicionar ao seu sistema 11 gemas, que ele pode até sintetizar, ou seja, combinar algumas pedras para transformá-las em gemas de nível avançado, que não só aumentam estatísticas, mas também podem conceder alguma habilidade especial. E para isso ele só precisa esperar a pequena soma de 100 horas. Obviamente ele não está em situação para isso. Então ele deixa a maioria sintetizando e consome 2 diretamente. O que funciona, já que isso lhe dá 2 pontos de velocidade e 4 em espírito. Agora ele volta para a Terra e o combate é totalmente diferente. A serpente realmente enfrenta golpes dos quais não se defende, porque eles carregam uma carga de energia bastante forte graças à espiritualidade, cada vez que seu poder evolui. É um completo abuso, acabando com o animal, enquanto agora só precisa esperar que suas gemas elementais cozinhem, enquanto adiciona mais uma dos restos da serpente. Está avançando muito bem, mas da mesma forma também está o líder de gangue que ele enfrentou na última luta, que está ficando cheio de uma raiva bastante perigosa, então por enquanto a intensidade está aumentando bastante. É assim que ficamos no plano macabro que os novos inimigos do Prota têm. Eles sabem que não podem derrotar Xiaoxi sozinhos, então decidem envolvê-lo com mentiras. Com um perigoso bandido da cidade chamado Sr. Luo. Ele é a única saída deles para buscar vingança, apesar do grande medo que tem dele. Enquanto o protagonista aproveita o dia seguinte em um grande encontro com Shen Yao, fica evidente que ele está mudando. Agora ela o vê mais forte e confiante. Algo bem real quando ele segura a mão da garota, que já aceita que as coisas estão ficando sérias. Mas ela pede que de agora em diante ele possa contar com ela nos problemas que tiver. E embora o Prota prometa isso, o sistema do cubo sabe que ele não passa de um mentiroso. Eles passam a tarde juntos, vão comer e se divertem bastante. O Prota até tem um presente para ela. E é a gema de Malaquita que ele tirou da serpente. A garota fica muito feliz com o que ganhou. O relacionamento deles fica mais forte e agora eles costumam ir juntos para a escola. No entanto, aqui acontece. E é que, enquanto Xiaoxi a espera como sempre, a garota parece estar demorando um pouco mais do que o normal. Após meia hora, ele ouve alguns jovens mencionando um desaparecimento próximo aos apartamentos. O protagonista fica alarmado, pois ela mora nas proximidades. Rapidamente entra em pânico, percorre praticamente toda a cidade para se deparar com um monte de policiais. E a mãe de Shen Yao chorando porque sua filhinha foi sequestrada. Durante a noite, o protagonista é tomado por uma raiva sem motivo aparente, mas o sistema recomenda que ele controle esse sentimento. No entanto, ao ver Dong Jun aparecer novamente, saindo do meio de toda essa gente, ele já não consegue se controlar. O cara vai para um beco bem afastado, dá pra ver que ele tá muito nervoso. E ao esbarrar com um protagonista que nesse momento quer destruir quem aparecer na frente, sente o terror. E é que aqui o protagonista quer respostas na hora depois de ver a expressão dele. O bandido, o chefe de uma gangue, o malvado da sua área, não consegue esconder o segredo por mais de 10 segundos. E acontece que a garota e seu parceiro foram capturados pelo Sr. Lugo, que basicamente é o líder de uma máfia muito perigosa. Ainda assim, os dois fracassados queriam usá-lo para se vingar do protagonista. Felizmente, Dong Myun se retirou a tempo, mas seu parceiro neste momento está sendo torturado. E já que o senhor não gosta que brinquem com ele, acaba sendo bastante sádico, levando-o até a morte. Enquanto isso, tudo isso é presenciado pela garota, já que por uma pura coincidência e para a sorte do mafioso Shen Yao, ela é alguém de quem ele realmente precisa. Já que, como lembramos, quando era criança, ela foi incrivelmente salva pelo desconhecido que aniquilou sozinho um grupo inteiro de elites. Pois esse cara, chamado Sigu Ki, tem contas pendentes com o Sr. Lau e está sendo procurado. Ainda assim, além de ser muito criança, ela perdeu as memórias, então realmente não sabe de nada. E o melhor para um cara que sofre de uma raiva incontrolável é bater nela até que ela se lembre felizmente seu mordomo, que é como sua consciência consegue detê-lo. Eles podem usar a garota para chantagear Sigu Ki, pois a origem de seu poder é misteriosa. Não podem deixar que ele a veja espancada, aleijada ou morta, porque ele poderia explodir em um poder tão intocável que nem mesmo todos os assassinos especialistas que contratou conseguiriam lidar com isso. É evidente que a garota lhes é útil, mas por hora o ideal é mantê-la viva. Algo que acalma a raiva do senhor, e onde o mordomo diz para Shen Yao cooperar, porque ele não sabe se da próxima vez poderá salvá-la. Enquanto isso, o protagonista só agora descobre quem é o Sr. Lugo e sua importância na cidade. Já que ele acaba sendo um bandido de primeira classe que nada nem ninguém consegue vencer, anos atrás ele decidiu sozinho agredir um mestre bastante influente na cidade. Na verdade, todos sabiam que a família do agredido iria se vingar.
No entanto, apesar de serem milionários e terem respeito, só de verem a presença do Sr. Jean Lugo, acabaram ajoelhados diante dele. Mesmo depois de terem ido embora, eles ainda continuavam na mesma posição. Esse cara e sua família eram importantes desse jeito. No entanto, um dia, um sujeito misterioso, sem origem conhecida, chegou à cidade para tomar conta dela por alguns dias. O que foi suficiente para que o grande Sr. Lugo, que controlava tudo, acabasse humilhado e com 2 dedos a menos. Desde então, o sujeito dedicou seu tempo, seu dinheiro, até mesmo o respeito e o apoio da família para encontrar e se vingar do desconhecido incontrolável. Então agora que ele tem a garota que, exceto quando era pequena, pode usá-la, ele não vai deixar passar nem a menor chance de encontrá-lo. Uma história interessante para o protagonista, uma informação valiosa, mas o único que importa para ele é que tirem Shen Yao desse joguinho de mafiosos. Ele agradece ao Dong Yun pela informação, acaba sendo perdoado, mas ele o alerta que simples estudantes não podem se medir com esse nível de mafiosos. O protagonista pede para ele não se comparar e diz que pode procurar a polícia, mas que irá atrás da garota, já que de forma calculada, a gema que ele deu emite um sinal que pode ser facilmente rastreado. E isso o leva até este prédio abandonado, onde Jean Lugo está organizando os capangas nos quais gastou sua fortuna. Vários grupos de assassinos de elite, como este ventríloco macabro, o sistema indica ao protagonista que há 7 níveis de poder superiores ao dele na área. E a única melhoria que ele pode fazer é uma pedra que ainda está refinando e ficará pronta em 30 minutos. Mesmo com 99% de preparação, ele decide avançar. Não há tempo sendo detectado pelos assassinos, que o veem como um simples garoto de escola que está perdido, então eles devem se livrar dele. É assim que o prota se depara com um prédio de vários andares, cheio de cadeados, mas antes de arrebentá-los, um cara gigante o encara dizendo que ali não é lugar para crianças. O prota o analisa com o sistema e percebe que o nível do cara é 55, 5 pontos acima do prota. Então, pela primeira vez, ele precisa lutar com cuidado, um soco desse cara o faria desmaiar na hora. Enquanto isso, o Sr. Luo, para entreter um pouco a Shen Yao, decide mostrar as câmeras para que ela veja por si mesma. Como espancam o namorado dela até a morte, zombando do corajoso que quer subir a torre. E é isso mesmo, a força e resistência do seu rival não são coisas que se pode subestimar. Ele só pode aproveitar que é rápido para acertar alguns golpes, mas a realidade é que isso não é suficiente. Ele é forte para um estudante, mas nesse submundo ainda tem muito a aprender. Mesmo assim, o gigante é muito confiante e, em um duelo de velocidade, um pouco do poder do protagonista o faz comer poeira. Parade, onde seus ataques devastadores aumentam, deixando-se levar pela situação enquanto o sistema analisa seu rival, que tem como técnica prever os ataques. Por isso, depois de distraí-lo, faz de conta que vai dar um chute e usa seu poder. Para finalizar, um martelo inesperado acerta a cabeça do rival. Na verdade, não estamos em um ringue. Para uma batalha justa, ele deve resgatar sua garota. Ele continua subindo as escadas, mas por muito pouco consegue desviar de alguns kunais de um cara que o deixa pendurado nas escadas, o qual não entende como esse moleque fraco derrotou o gigante, mas subestimando-o, permite que se recupere para lutar no próximo andar. Contudo, o que aparentava lhe favorecer. É um cenário onde a escuridão torna seu rival muito superior, e seu nível é 75. Contudo, isso não quer dizer que o protagonista não conte com auxílio visual, que funciona melhor onde a luz solar não incide diretamente. Então temos uma luta que começa bastante equilibrada, embora o rival pareça controlar objetos com velocidades incríveis e o protagonista seja superior no corpo a corpo. Apesar de ele ter sofrido devido à sua habilidade de visão, seus movimentos não podem ser tão previsíveis. Achando que só você consegue enxergar? Então Jorge acaba caçando ele e com um golpe bem baixo elimina mais um inimigo. No entanto, esse era um grupo de 3 e o líder deles tem o recorde de derrotar qualquer adversário em 10 segundos. Uma força reconhecida até mesmo pelo outro grupo de assassinos que trabalha para o Senhor, que aliás parecem muito mais destrutivos. A sorte do protagonista acaba quando ele se depara com Beowulf. Apesar de não esperar que fosse um velho musculoso, ele não vai subestimá-lo, e ataca primeiro, presenciando toda a força que se concentra em um super-humano bastante falante que faz sentir cada golpe. A surra começa, supere os 10 segundos, se conseguir. Mas mesmo que use truques ou crie objetos de todo tipo, logo vai desmaiar com a quantidade de socos no rosto, mesmo tentando desviar e recuar. O super-humano não dá trégua nem por um segundo, continua atacando e o corpo do protagonista começa a cair. Todo o seu interior está sendo esmagado.
Agora Xiaoxi está completamente à mercê do seu sistema, já que com a maioria de suas costelas quebradas, ele é informado de que o refinamento das gemas finalmente está completo. Com o corpo destroçado, ele sente a eletricidade, força mais 11 pontos, resistência mais 6, agilidade mais 7. O aquecimento para Xiaoxi terminou. Ele se levanta novamente enquanto seu rival reconhece que esta é uma verdadeira batalha de homens. Mas agora, a vez de atacar é completamente do protagonista. Cada soco cheio de energia, nem são visíveis para o furtão. No entanto, por isso mesmo, seu corpo leva alguns segundos para se adaptar a tanto poder, fazendo o protagonista sofrer, que só agora percebe esse pequeno detalhe. Ainda assim, esse nível é suficiente para colocar seu rival para dormir. A energia que ele libera é irrefreável, quebrando a entrada com o corpo do cara. O grande Sr. Yanlu começa a se desesperar. Quem é esse garoto desprezível que acabou com o grupo pelo qual ele pagou tanto? No entanto, seu mordomo o acalma dizendo que ainda resta a máfia dos 1000 homens, que é muito mais forte. E certamente eles vão derrotá-lo na próxima luta. Já que eles não só têm vários gênios, mas também essa garota, que dispensa apresentações, basta saber que ela é um monstro. O problema maior é que mesmo subindo de nível, o estado do protagonista só piora. São várias batalhas, e o corpo dele não é imortal, ele está com contusões demais. No entanto, se ele parar agora, as pernas dele já não vão mais responder. Mesmo com adversários claramente superiores à sua frente, ele precisa salvar a pessoa que importa para ele, que está junto deles. O cubo o alerta que, além disso, seu sistema fisiológico está afetado, e todas essas emoções estão estressando o restante. Se não se controlar, vai colapsar. O prota levará isso em conta, mas agora precisa abrir a próxima porta com o que o espera. Para ser sincero, não parece muito promissor. Com um cara com uma presença abismal e uma garota viciada, excitada, literalmente, por ver suas vítimas sofrerem. A situação começa mais uma vez a ficar tensa. É assim que continuamos com essa grande prova que o protagonista tem que superar para recuperar sua garota. E agora, em uma sala onde a escuridão já não está contra ele e não há velhos musculosos. Temos essa garotinha chamada Kui, junto com o cara misterioso, uma dupla estranha. A garota se aproxima do protagonista para medir seu nível de magia. No entanto, ele não possui habilidades mensuráveis. E internamente aparece que seu nível é 0, o que só deixa a opção de que sua força vem unicamente do treinamento físico e das melhorias de tempos em tempos. Uma pessoa com um estado assim é o sonho molhado dessa garota. Se apresenta educadamente, mas depois do aperto de mão, ela lança seu primeiro golpe. Seja se ele devolve sem pensar, deixando a garota arrepiada ao sentir uma verdadeira força bruta. Está claramente bem maluca e o protagonista percebe isso quando ela começa uma coreografia de socos e chutes sem parar. Porém, enquanto a garota se diverte, o protagonista cansado parece ter dificuldade em manter o foco. Então ele só pode responder com sua força. Enquanto isso, a garota, sem se proteger, vê seu sangue voando por todo lugar. E ainda assim, ele é capaz de dizer que para ser um homem forte, seus punhos são fracos. Enquanto isso, vemos uma aura curiosa começando a envolver essa garota, e seu companheiro diz a ela que não é hora de usar sua habilidade. A garota sente que está diante de um rival digno para se divertir. E então crescem garras e dentes bem afiados nela que ela crava em Xiaoxi. Enquanto a garota fica cada vez mais agressiva e rápida, quando menos se espera, ela já está saboreando o sangue dele em alta velocidade. É uma situação bastante anormal, diferente dos guerreiros que ele já havia enfrentado. Já que essa garota parece possuída e desviar dela é muito difícil, porque além disso ela tem bastante força. Se o protagonista não ficar sério, ele vai acabar morrendo. E desta vez não pelos golpes, mas porque a garota continua sugando seu sangue como uma vampira. O curioso é que ela sim é uma fera. E o sangue? Com a pureza e refinamento do protagonista, ele está ajudando o corpo dela a evoluir a um ponto de descontrole, que até seu companheiro precisa tentar fazê-la dormir com agulhas. No entanto, isso não funciona completamente, então ele precisa ficar muito atento a ela. Enquanto isso, o protagonista sabe que se o cara entrar na luta, ele não vai conseguir lidar com os dois, já que se trata de um super-humano que, sem se mover muito, já demonstra ser perigoso. E é claro que ele se segura por não poder se afastar de Kui, provavelmente porque, ao expor seu poder, acabaria perdendo o controle. Agora dá pra notar o nervosismo do cara, que até pergunta ao protagonista se ele busca a garota no último andar. Será que vai deixá-lo ir sem lutar? No entanto, Xiaoxi é inteligente, sabe que esses caras foram contratados por dinheiro e precisa ter certeza de que, quando virar as costas, eles não vão atacá-lo. Então, fingindo confiança, mesmo estando quase morto, ele diz ao cara para lhe dar uma prova de lealdade. E já que está encurralado, ele oferece assinar um pacto de sangue, de não agressão de todo o seu clã. O protagonista teria cedido só com a palavra, então ele apenas ri. O velho fica impressionado com a tenacidade que os jovens de hoje têm, informando a essa loira que os planos mudaram por causa da situação de Kui.
que agora eles vão se retirar. No entanto, em apenas alguns segundos, uma presença estranha parece nocautear a garota, que não é outro senão o grande Sigukui, que finalmente decide aparecer. Os planos para o Sr. Yanlu estão mudando. Ele ficou sem assassinos, então, segundo o mordomo, o melhor é se retirar. O milionário é bastante teimoso e diz ao ventríloco macabro que pagará o triplo se ele conseguir matar Shiguki. No entanto, esse cara só vive pelas coisas que realmente lhe interessam e não gosta que tentem manipulá-lo, mesmo que o paguem. Já que o conhecido como Musan é o membro mais arrogante de um grupo chamado de Osso Maligno. E agora esse cara está muito interessado em desafiar o protagonista para nos dar o que será a melhor luta corpo a corpo, com grandes níveis de poder do que vimos até agora na série. Enquanto o estudante ferido toma fôlego, ele sabe que precisa continuar avançando para salvar sua garota. Então ele entra na próxima sala, dessa vez tentando detectar os inimigos poderosos que ainda faltam. Mas por algum motivo, uma das marcas sumiu completamente. Algo que seria positivo se não fosse porque seu último rival é Muzan. Um cara que, sob a análise do sistema, só tem 7 de nível de magia, um cara mais fraco do que os bandidos que enfrentaram a escola. Mas sua presença é bastante contraditória, e acima de tudo, com a marionete que o acompanha com uma pedra mágica em seu interior. Aqui, Xiaoxi não sabe o que pensar e também não lhe resta muito tempo, porque o cara começa com um chute letal. E com a animação de 6 capítulos de Solo Leveling em uma única cena, vem aí a luta épica. E acontece que o cara, assim como o protagonista, não tem magia, porque todo o seu nível vem de habilidades muito mais difíceis de conseguir, como é para Xiaoxi, a força e, no caso do seu rival, a técnica a usar talismãs e ventriloquia. Por isso, a luta se torna um corpo a corpo épico, com todo tipo de socos e chutes. Muzan está tão ansioso para descobrir qual das duas forças é superior, e o protagonista é obrigado a se adaptar à batalha. A luta fica cada vez mais acirrada, usando todo o cenário a seu favor. Paredes e colunas começam a ser destruídas, enquanto Xiaoxi tenta impedir que ele use seus talismãs, lançando tudo o que tem ao seu alcance. No entanto, Muzan é muito rápido e quando desfere alguns golpes nas costelas, combinando com seus talismãs explosivos, eles atingem o protagonista, fazendo-o recuar. Algo negativo, pois isso dá espaço para ele usar sua marionete, que controla a distância com grande precisão, enquanto dispara uma quantidade de raios por segundo que só podem ser bloqueados no milímetro. E Xiaoxi sabe disso sem esperar por esse soco letal do seu rival, que pela força é verdade que o faz sangrar bastante. Mas também lhe dá a oportunidade de pegar o cara pelo cabelo, ganhando firmeza, o que desespera Musan enquanto carrega um soco que, ao impactar e com tanta força, arranca parte do cabelo dele. No entanto, esse soco era mortal, e graças ao seu talismã defensivo, o cara se levanta novamente. Algo muito ruim, já que a Locanek sabe que o cabelo branco lhe dá sua forma final. Xiaoxi sabe que está encrencado quando começa a ser demolido a golpes, numa velocidade que mal deixa perceber que seu rival está enchendo seu braço de talismãs. Enquanto isso, tudo o que ele pode fazer é desviar, enquanto a marionete é quem agora brinca com ele. Enquanto isso, Muzan conta que cada um dos talismãs que coloca custa 5 milhões de ienes. Derrotar o protagonista está lhe custando 25 milhões no total. Só para fazê-lo se ajoelhar, e por isso agora ele vai explodir. Enquanto isso, o Sr. Lugo parece estar satisfeito, já que tem o dinheiro. No entanto, confiante em sua vitória, ele vê Xiaoxi aparecer entre o fogo, usando sua pá de escavador, que custa no máximo 25 ienes para proteger o rosto. Musa, confuso e desesperado, ataca em alta velocidade, mas o protagonista, sem motivo para entender a habilidade, acaba sendo muito mais rápido, golpeando o adversário como um saco de pancadas. Devolve todos os golpes e muitos mais, enquanto destrói suas armas e arranca à força o branco do cabelo dele. Ambos estão destruídos. O protagonista venceu, mas está prestes a desmaiar. Enquanto isso, o Sr. Lugo, acompanhado de seu mordomo, sabe que precisa usar sua última arma restante. No entanto, parece que Musan ainda não terminou com a última explosão de sua marionete. Enquanto ele foge, felizmente sua boneca não responde, mas a batalha continua. O homem segue investindo em amuletos para derrotar o protagonista, que só pode cair ao se esquivar. O problema é que, durante uma nova explosão, o fogo consegue cercá-lo, e ele perde um pouco a consciência enquanto se lembra de Shen Yao. Então ele não pode desistir. Ele deve se impulsionar uma última vez, levando Musan com um grande impulso em direção ao chão, o que termina em uma explosão que deixa Xiaoxi bastante queimado. Mesmo que consiga ficar com a marionete, o homem gravemente ferido escapa com sua velocidade, ele era muito forte.
Mas o protagonista não tem tempo, sobe até o último andar, encontra o perdedor que pergunta: onde estava a Cookie Garota? Mas ao libertá-la e achar que tudo estava bem, era uma armadilha do Sr. Lugo, que tinha uma bomba, e os prende sob os talismãs de Musan. Então o protagonista, como medida desesperada, prende a bomba em seu cubo. Iludindo a garota de que tudo está bem e que ficarão juntos, eles se reencontram. O que ele não sabia era que 10 segundos depois, quando vemos a explosão no sistema e ela se combina com a da marionete que ficou lá dentro. Ele é destruído por dentro, deixando um buraco no cubo, algo que o protagonista não sabia e que o deixa totalmente imóvel. Enquanto a garota, tentando fazê-lo voltar à razão, leva um tiro do Sr. Lugo, que decide terminar o trabalho antes de ir embora. Shen-Yao acaba morta enquanto Shigoki aparece no local para pegá-la mais uma vez nos braços e dizer ao protagonista que ele ainda não consegue se proteger nem a si mesmo. E não poderá fazer nada por uma garota que ele ainda não entende, deixando-o totalmente ferido, um pouco confuso e sem sua namorada. Para nos deixar assim, com o final deste 7º capítulo, que na verdade, como já vimos, está à altura do que esperávamos. Uma animação que não faz nenhum sentido, cada detalhe do capítulo é bem cuidado, cada golpe, cada explosão faz sentido. É fluido, exatamente o que esperávamos deste donghua, que parece ter encerrado este ciclo por enquanto. E com este preview que deixo para vocês, já dá para ter uma ideia do que vem nos próximos capítulos, que como sempre estarão aqui neste canal. Me avisem se gostariam de ver mais séries desse estilo. O que está vindo com os donghuas chegou para ficar no mercado, e nós mais do que felizes. O próximo capítulo está prestes a chegar. E se eu ver que chegamos a 2.000 likes neste vídeo, vou trazer a próxima parte imediatamente, para que vocês possam aproveitar o resumo. Preciso repetir várias cenas para evitar problemas de direitos autorais no YouTube. Então, como sempre, recomendo que aproveitem as cenas completas dos episódios deste donghua. Da minha parte é só isso. Espero que estejam gostando muito da série, tanto quanto eu resumindo, e enquanto isso teremos mais episódios deste donghua. Deixo vocês com mais uma dessas histórias que realmente é muito boa e bastante desconhecida. Como o herói mais incrivelmente poderoso, respeitado pelos homens e conquistando as mulheres, literalmente o cara se chama Nisi. Ele morre nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio, diante de um recém-desempregado. Mas isso muda a vida dele, pois essa história e proposta dos agora populares estúdios chineses nos apresenta Nisi como a figura do herói perfeito no mundo. Com seu grande poder e a ótima imagem criada pelas empresas, ele é um personagem intocável. E para isso ele conta com o apoio do especialista em marketing e protagonista Ling, que escreve e dirige os comerciais para endeusar Nisi, e para que todos possam vê-lo em qualquer lugar. Porém, recentemente, ao tentar inspirar as pessoas a se motivarem e serem heróis, ele acaba sendo rejeitado por seus chefes. Já que não podem permitir que os pobres plebeus da cidade se sintam importantes, eles só devem continuar sendo fãs do que é realmente importante. Então, o protagonista é dispensado de uma forma tão gentil que ele acaba no último andar do lugar, pensando no que pode fazer. Ou será que o melhor simplesmente é se jogar no vazio? Pelo menos até que ele sente uma grande presença atrás dele, que não é outro senão o lendário Nisi, imponente e invencível, respeitado por todos. No entanto, enquanto vê ele se aproximando, a câmera fica em câmera lenta. O cara até faz uma careta pra ele e é ele quem se joga no vazio, dando pra ver claramente como a cabeça dele se desloca um pouco ao bater no chão. Link está em choque, não entende como o grande Nisi, que sempre conseguiu voar, está caído no chão, esmagado. O que aconteceu? Então, rapidamente, pessoas superficiais que não se importam nem um pouco encontram nosso protagonista. Após verem essa homenagem, eles terão que fazer muitas ligações, pois estão com sérios problemas. Eles são a equipe de trabalho do herói Nisi. Eles tentam interrogar o protagonista, mas ele só presenciou o mergulho e pouco mais. Então essa mulher de negócios loira liga para o chefe tentando não alarmá-lo. No entanto, como o protagonista tenta escapar, eles o apagam com um balde de tinta na cabeça dele, e é o momento da revelação. Lin é incrivelmente parecido com Nisi, então eles têm o plano perfeito para não causar um pânico em massa. Eles o transformarão em seu herói? Assim, dias depois, o protagonista, com um tratamento capilar duvidoso, se torna o substituto. Em uma semana de Samapana, eles esqueceram o que ocorreu com o verdadeiro herói. Aparentemente, ninguém se importou, pois maquiaram o cadáver para fazê-lo passar por Link, matando sua antiga identidade. Que mesmo assim foi uma notícia que quase ninguém leu. A mãe é algo bastante pesado para o protagonista. Mas ele também sabe que é um momento que pode aproveitar para fazer algo mais com sua vida patética e comum. Na verdade, ele não tinha contado para eles. Neste mundo, os heróis obtêm seu poder da confiança que recebem de seus seguidores. A satisfação das pessoas com seu herói é crucial.
A pessoa se torna mais poderosa, fazendo com que qualquer humano possa se encher de confiança, ficar mais forte e desenvolver melhores características que vão se mostrando em seu corpo e em seu poder. Além disso, a loira, uma mulher que sabe manter imagens artificiais de celebridades, o leva para apresentar a que é sua namorada. Um verdadeiro show para as massas. No entanto, o cara está muito nervoso, porque sempre gostou da garota. O cara fica animado pois ela fazia comerciais, e agora ele vai poder ter contato com ela. Mas é óbvio que o mais provável é que ela conheça logo o namorado e descubra isso. Mesmo assim, mandam ele pra guerra desarmado e só lhe resta demonstrar confiança. Ele pega a garota pela mão e age como Nice faria. O problema é que o encontro deles é para um evento de casal perfeito, onde farão perguntas para confirmar o quanto se conhecem. E tudo isso sendo conduzido por outro herói bem irrelevante que o odeia e que já desconfia que esse Nice não passa de um impostor. Felizmente, o protagonista Feng da garota, com perguntas que nem mesmo ela sabe, acaba respondendo tudo perfeitamente. Ele é um baita rato. Isso deixa a garota um pouco envergonhada, enquanto o hater dos heróis fica desesperado. E mesmo já tendo algo planejado trazendo esse detector de mentiras, não funciona. Porque ele tenta fazer Nice confessar se namora Moon. Ou é só novela de internet? Tecnicamente seria a segunda opção. Contudo, ele reflete por alguns instantes, e muito bem, dando uma resposta incrível que deixa todo mundo satisfeito, menos seus inimigos. Já que ele diz que ela não é sua namorada, mas sim sua deusa, falando como Link, algo que é totalmente honesto. Isso só reforça o quanto o relacionamento é amoroso. E as redes explodem de fãs apoiando o casalzinho e, consequentemente, melhorando as estatísticas do protagonista. Então, o herói 250, bastante humilhado, decide usar mais uma coisa. E ele faz aparecer o antigo chefe de marketing, que após ter sido demitido pela suposta morte do protagonista, se tornou a melhor testemunha. Para demonstrar que a vida do herói invencível Nice não é tão limpa quanto parece, eles tentam maquiar muito bem todas as suas besteiras. E se a confiança dá poder aos heróis, o medo e a frustração se tornam o motor do poder dos vilões. O homem estava tomado pelo medo. Sendo um empresário, seu maior temor era a falência. E pior ainda, se o culpam porque um de seus funcionários se jogou do alto. Esse poder é representado por uma substância negra que ele pode transformar à vontade em diferentes objetos bastante perigosos. E podemos ver isso quando ele mata justamente toda a sala. O protagonista e sua força são consumidos pelo medo. Apesar de desviar dos ataques sem dificuldade, os fãs do TikTok não contêm a emoção. O fato de seu rival não desistir e eles ainda terem que proteger sua namorada é realmente notável. Moon começa a enfraquecer seus ataques. Enquanto isso, o medo não para de crescer em seu rival, principalmente ao lembrar de tudo o que perdeu e que quase o levou a pular do prédio. Por isso, ele usará suas forças restantes para acabar com o protagonista. Nice tenta parecer confiante, mas percebe que está ficando sem movimentos de superestrela. Além disso, não parecem afetar o rival. No final, ele acaba levando uma pancada e batendo com o rosto no teto. Enquanto isso, ele lembra que há alguns dias não era nada além de um humano comum com uma vida esquecível. Algo que o medo aproveita para afetar a mente dele. No entanto, ainda há alguém por quem ele deve lutar. E é aquela mulher que antes era uma ilusão, mas agora é mais do que real. E embora sua vida seja comum, neste mundo onde heróis dependem da confiança, até mesmo um dom não pode quebrar as regras e se tornar poderoso. Enfrentando um raio laser de seu rival, ele o nocauteia com um só golpe de seus punhos. A situação está resolvida. Isso é considerado uma tentativa de terrorismo. Enquanto isso, Nai percebe que não basta fingir ser o herói mais poderoso do planeta, mas que ele deve se acostumar a fazer isso. Então, por enquanto, a loira está tranquila e decide que vai levá-lo ao Salão dos Heróis, um prédio gigante onde estão os seres mais fortes e poderosos. Quanto maior o ranking, mais alto você morará, com todos os grandes luxos que isso traz. Porém, agora o protagonista deve perceber que não estão o tratando bem por ser Link, mas por substituir Nice. Uma pessoa que recentemente decidiu cometer suicídio. Com uma motivação que deve ter sido muito forte e obscura demais para deixar tantos luxos e reconhecimentos para trás. E é que ao chegar ao topo em seu quarto, sente-se o dinheiro, a tranquilidade e ao ir dormir, percebe que não poderia estar melhor acompanhado. Afinal de contas, agora ele tem uma namorada linda, a vida perfeita, se não fosse pelo pequeno detalhe de que, ao virar para olhar para ela, a mulher está morta. Uma história de heróis comum, mas com um toque especial. Assim termina esse excelente primeiro episódio de uma série chinesa em parceria com o Japão, imperdível, especialmente com a popularidade que essas histórias estão tendo. O ritmo é bem aproveitado, a história é original e definitivamente vale a pena assistir. A série completa está disponível em plataformas como Bilibili e Crunchyroll, para que vocês possam assistir.
Na minha opinião, oferece uma história com grande potencial de desenvolvimento e é Animação Brother, com diversos estilos animados por diferentes estúdios. Me parece uma loucura o que os chineses estão fazendo. Assistam, aproveitem e se inscrevam no meu canal. Porque semanalmente, após a publicação dos capítulos e vídeos, eles serão apoiados. Claramente vou atualizando o vídeo para vocês. Essa abertura e encerramento são deliciosos. De minha parte é isso. Espero que estejam gostando da atividade no canal com essas novas séries chinesas, das quais já tenho várias nos últimos vídeos. Para os interessados, deixarei os links na descrição. Agradeço o apoio. E como meu pai disse,